Hoje é o culto do amigo. Talvez você veio sendo convidado por alguém. Talvez você convidou teu amigo ou tua amiga e essa pessoa aceitou vir aqui. Talvez você nem lembrou que era o culto do amigo, ou até sabia, mas veio só para comer. Tinha sumido, desaparecido. 1 mês e meio que não vinha. Aí recebeu SMS dizendo comida na faixa, tô dentro. Pode ser. Mas Deus te trouxe aqui pelo estômago, mas Ele trouxe. Então aproveite que o estômago te trouxe e abra o coração também. E deixa Deus falar com você. Senhor, estamos aqui na Tua casa e na Tua presença. Abrimos agora, Pai, o nosso coração para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Queremos, Pai, ser alimentados pelo Espírito Santo e não aceitamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Meu Deus, eu calo o meu eu agora. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém, Pai, porque eu sou pecador. Mas o Senhor é aquele que tem as palavras de vida e de vida eterna. Usa a minha vida agora, Pai, e fala em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a Bíblia, abra no livro de Hebreus. Você não trouxe a Bíblia? Vai do lado de alguém que trouxe. Ou leia no telão. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Quem achou diz amém. Quem não achou, lê no projetor para ser mais rápido. Fala assim: os filhos, como Ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tinha o poder sobre a morte. Amém? Pode sentar no teu lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado com muita delicadeza: cala a tua boca, porque agora Deus vai falar comigo. Isso, tudo é bem delicado. Bem delicado. Cala a boca e deixa Deus falar comigo. Amém? Amém? Eu vou ler de volta o texto, uma outra versão. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo e medo da morte. Amém? Gente, nós vivemos um tempo de muita correria, um tempo em que nós precisamos correr contra o tempo para dar conta daquilo que nós temos que fazer. Tempo é algo escasso, que quase não existe mais. Temos que nos virar nos 30 para darmos conta de um dia, para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para conseguir dar conta da nossa família, dos nossos relacionamentos, e ainda temos a nossa vida espiritual, lendo a palavra, meditando e orando, e não temos tempo para quase nada. E algo tem tomado conta dos corações, e isso se chama medo. Eu tenho medo do meu futuro, eu tenho medo de não conseguir chegar aonde eu almejo, eu tenho medo de não conquistar os meus sonhos, eu tenho medo de não ser ninguém na vida, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ser apenas mais um, eu tenho medo de morrer. Qual é o teu medo? Qual é o maior medo que você tem no teu coração? É o medo de morrer solteiro, de não conseguir me casar? Tem gente que fala que Jesus não pode voltar enquanto eu não for para o altar. Qual é o teu medo? Medo de pegar uma doença incurável? Medo
De não ter experiência alguma com Deus, de ser apenas mais um? Talvez o maior dos medos seja o medo da morte. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Mais da metade ficou com medo de levantar a mão agora. Tenha coragem. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Não é pegadinha. Eu não vou te escrachar depois que você levantou a mão. Medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, como levantar a mão, por exemplo. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E o pavor é a ênfase do medo. Nós temos medo de assumirmos que somos cristãos, medo de falar de Jesus. O que vão falar de mim? Eu vou sofrer bullying, vão zoar da minha cara. Então eu não posso deixar que saibam que eu tenho um compromisso com Jesus. O medo faz parte das nossas vidas. E a palavra fala que Jesus fez parte da natureza humana para vencer o medo, para vencer a morte. Se você tem medo de morrer, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus já venceu a morte. A vitória dele é a tua vitória. Não tenha medo. Entregue diante dele os teus medos, porque ele tem cuidado de você. Ele se preocupa com a tua vida. Ele quer colocar paz no teu coração. Ele quer fazer parte da tua vida. Nós muitas vezes pensamos e imaginamos que Deus é alguém muito distante, lá no céu, sentado num trono com a sua barba branca, com um açoite, um chicote na mão, esperando o momento em que nós vamos errar, esperando o momento em que nós vamos pecar, para chegar e falar: pau, nas tuas costas, eu sabia, agora você vai provar da minha justiça, você vai colher aquilo que você plantou. Nós imaginamos um Deus assim, mas Deus não tem nada a ver com isso. O nosso Deus é um Deus justo, sim, mas Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que quer caminhar com você aonde você estiver. Ele é um Deus que Ele conta com você, para você fazer a diferença na vida das pessoas. Ele quer usar a tua vida. Ele quer realizar os sonhos do teu coração. Aquele sonho que está lá no íntimo, que talvez você não contou ainda para ninguém. Ele sabe, Ele conhece, e Ele quer te ajudar a conquistar e a realizar todos os teus projetos. Ele não está longe, Ele está dentro de você. Ele está junto com você. Nós nos preocupamos com essa vida. Nós queremos conquistar, queremos realizar os nossos sonhos. Queremos passar no vestibular, fazer uma boa faculdade, queremos ter um bom emprego, queremos ter um ótimo salário, um maravilhoso de um salário, queremos ter a nossa casa, carro, queremos ter a melhor roupa, melhor celular, queremos tudo. Isso é ruim? Não, ninguém é trouxa. Nós queremos o melhor, é óbvio. Mas aí nós temos medo de morrer, porque eu vou deixar tudo. Quando na verdade, o que a palavra nos diz? Não se preocupe em juntar tesouros nesta terra, porque aqui o tempo vai consumir. Se preocupe em juntar um tesouro lá no céu, porque o que você junta lá, nada destrói. Quando nós morremos, nós deixamos tudo. Quando nós morremos, a família fica para trás. Quando você morre, teus bens ficaram para trás, os teus sonhos terrenos ficaram aqui. Então nós não precisamos ter medo da morte física. Nós temos que nos preocupar com algo muito mais sério, chamado morte espiritual.
Apocalipse 16, nós tocamos aqui agora. Se hoje for o teu último dia, se hoje for o dia da tua morte, se hoje você fechar os olhos pela última vez, para onde você vai? Se Deus te chamar hoje, será que você está salvo? Será que você tem a tua vida eterna diante de Deus garantida? Ou será que você estava muito preocupado, correndo atrás das coisas dessa terra, correndo atrás de coisas vazias, como aquele que corre atrás do vento, que nunca está satisfeito? Para onde você vai, se o teu último dia for hoje? Jesus é o único caminho. Sem Ele não existe céu. Existe sim vida eterna, mas também existe vida eterna no inferno. Existe vida eterna longe do teu Criador, longe do teu Deus, do Deus de amor. Deus te chama nessa noite para você não ficar mais com Ele, mas para você decidir ter um compromisso firmado com Ele. Deus não quer apenas ter um tempo com você. Deus não quer apenas curtir um momento com você. Não. Ele quer ter compromisso. Ele quer ter aliança com você. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo do que vão pensar a teu respeito. Vão te chamar de louco, vão te chamar de crente fanático. Que se dane o que vão falar. Nós temos que nos preocupar com aquilo que aquele que é eterno, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que tem o poder de te dar a vida eterna. É com isso que nós precisamos nos preocupar. O que Ele está pensando a meu respeito, o que Ele pensa a teu respeito. Ele te chama para ser diferente, porque aquele que tem Cristo na sua vida não é igual a todo mundo. Nós fazemos tantas coisas para sermos diferentes. Tem gente que pinta cabelo, corta, deixa crescer, faz moicano, faz de tudo para chamar atenção, para ser diferente, mas no fim está sendo igual a todo mundo, fazendo aquilo que todo mundo faz. Mas não é isso que Deus quer. Se você realmente é forte, se você realmente quer ser diferente, sabe qual é a maior diferença que você pode fazer? Dizer não. Chega de ser igual a todo mundo. Chega de curtir a vida como todo mundo curte. Chega de ter uma vida sem compromisso. Chega de ter uma vida longe de Deus. Chega. O negócio a partir de agora é ter compromisso com Deus, é ter relacionamento com Ele. E saiba de uma coisa: Deus é um Deus real. Deus é um Deus presente. Deus não vai te deixar falando sozinho. Você não vai ficar olhando para o teto no teu quarto falando sozinho, não. Deus se revela. Quando você decide buscar a presença de Deus, você vai sentir Deus. Você vai ouvir Ele falando com você. Não vai ser uma pira muito louca. Você não está chapado, tendo alucinações. Deus é real. Ele fala, Ele responde, Ele toca a tua vida. Você sente Ele andando com você na rua. Você entra no teu quarto, parece que tem alguém lá te esperando. É um momento separado da oração. É o momento em que Deus estava em pessoa te esperando para falar com você. Cara, ter uma vida com Deus é muito louco. É muito diferente daquilo que nós criamos. Nós criamos conceitos, fantasias na nossa cabeça. Mas eu quero te desafiar. Eu te desafio a fazer prova desse Deus que eu estou falando. Você pode achar que é baboseira aquilo que eu estou falando aqui, que é besteira, que eu estou viajando. Mas faça um teste. Faça uma prova com Deus que você vai provar dessa viagem que eu estou te falando. E eu te falo, você nunca mais vai querer voltar a essa viagem. Porque quando você começa a curtir a presença de Deus,
quando você começa a ter experiências com Ele, tudo na tua vida muda. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega em algum lugar, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Jesus muda tudo. Jesus muda os conceitos. Ele dividiu e mudou a história da humanidade. Pense na cruz. Hoje você vê a cruz em qualquer lugar. Você vê a cruz pendurada no pescoço de qualquer um aí. Você vai num hospital, tem uma cruz. Você vai numa igreja, tem uma cruz. Você vai no cemitério, que muita gente tem medo do cemitério. O que tem lá em cima dos túmulos? A cruz. O que simboliza a cruz? Antes de eu responder o que simboliza a cruz hoje, eu quero falar para você o que simbolizava a cruz há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, cruz era sinônimo de morte. A cruz simbolizava a tortura. A cruz simbolizava algo terrível, tenebroso, que as pessoas queriam passar longe da cruz. Mas um dia Jesus pegou aquela cruz. Um dia Jesus foi para aquela cruz, e aquela cruz nunca mais foi a mesma. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo vida. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo esperança. Quando eu olho para a cruz, eu vejo amor. Eu vejo vida e vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus mudou a história até na cruz. Você colocaria uma cadeira elétrica na tua sala? Você andaria com uma correntinha com uma cadeira elétrica? A cadeira elétrica hoje simbolizava a cruz, há 2000 anos atrás. Mas Jesus mudou a história até na cruz. Imagina o que Ele vai fazer na tua vida quando você entregar a tua vida para Ele, cara. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Quando você se entrega para Jesus, os teus problemas não acabam. Não. Uma triste notícia para você, não acabam. Muitas vezes eles pioram, eles potencializam. Sabe por quê? Porque o inimigo da tua alma sabe que estava indo para o inferno. Então ele não ia te incomodar. A partir do momento em que ele entra na tua vida, quando Jesus muda a tua história, Satanás vai fazer de tudo para destruir a tua esperança. Vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Mas aqueles que permanecem firmes ganham a coroa da vida eterna. Jesus sabe o que você enfrenta. Jesus sabe as lutas, as dificuldades que você enfrenta. Eu quero contar para vocês uma história que o pastor Davis Downing conta. A história é do Felipe e do ovo de Páscoa. Certa vez, uma escola do primário, a professora dava aula para uma turma de 10 alunos que tinham na faixa etária de 8 anos de idade. Dentre esses 10 alunos, tinha o Felipe. Felipe era um menino muito alegre, muito feliz. Um menino que contagiava. Mas Felipe tinha um problema. Ele sofria de síndrome de Down. Certa vez, perto da Páscoa, a professora resolveu fazer um trabalho em turma. E ela sabia que Felipe era um menino rejeitado na sala de aula. Felipe não conseguia se enturmar. A galera zoava com o Felipe, tirava um sarro dele. E por mais que aquela professora se esforçasse, ela não conseguia enturmar o Felipe. E nesse ano, dessa Páscoa, a professora chegou com 10 ovos de Páscoa, de plástico. E ela deu um para cada aluno, inclusive para Felipe. E ela falou assim: vocês vão lá para fora. Vocês vão escolher algo que simbolize vida. Algo que demonstre o que é uma verdadeira vida renovada, uma vida de alegria. E vocês vão colocar dentro deste ovo. E vão trazer para a sala e depois nós vamos abrir. E os alunos foram todos correndo, alegres. Correram pelo jardim da escola, no parquinho, nas quadras. E cada um achou alguma coisa, colocou dentro do ovo e trouxeram para a sala de aula. Tinha uma mesa específica e todos colocaram lá em cima. A professora chegou, abriu o primeiro ovo e dentro tinha uma rosa. Os alunos ficaram: ah, que legal, uma rosa, verdade, a rosa significa vida. É muito bonito. O segundo ovo tinha uma borboleta. As meninas falaram: oh, que bonitinho, uma borboleta, coisa linda.
Os meninos lá não é uma borboleta. Os meninos são mais sérios, né? Não são muito sensíveis. Quando ela abriu o terceiro ovo, não tinha nada dentro. E a galera começou a gritar: ei, quem que foi o mané? Sempre tem um Zé Orelha, né? Quem que foi o trouxa que não entendeu a brincadeira? E começaram a zoar e tal. E Felipe levantou a mão, intimou toda a galera e falou: é meu, este ovo é meu. Mas você errou, você não entendeu a brincadeira, não era para não trazer nada. Ele falou: eu não errei, eu acertei. Mas o que você acertou? Este ovo simboliza o túmulo de Jesus, e o túmulo está vazio. Jesus venceu a morte. Ele teve coragem. Daquele dia em diante, nunca mais rejeitaram Felipe. Mas naquele mesmo ano, em julho, Felipe pegou uma infecção. Uma infecção que qualquer outro da turma superaria e sobreviveria. Mas Felipe não superou. Ele morreu. Ele foi velado na sua igreja. E no dia do seu velório, 9 alunos de 8 anos da sua sala chegaram. Foram até o caixão de Felipe e colocaram 9 ovos de plástico. Os 9 ovos estavam vazios. Aquele menino, mesmo com a sua doença, mesmo as suas dificuldades, mesmo sendo rejeitado por todos, ele não se envergonhou de professar a sua fé. Ele sabia em quem ele cria. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ele fez a diferença. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Da mesma forma, Jesus não foi compreendido. Jesus foi humilhado. Zoaram com Jesus, maltrataram Jesus, bateram em Jesus e mataram Jesus. Felipe não escolheu ser diferente. Aquele menino era diferente. Ele não tinha o poder de escolher aquilo. Jesus escolheu ser diferente. E por mais que Jesus não fosse diferente, ele não deixaria de morrer na cruz. Sabe por quê? Sabe por quê que Jesus morreu na cruz? Porque Ele te ama. Porque aquilo que nós lemos aqui, portanto, visto que os seus filhos são de carne e sangue, Ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que era o diabo. Jesus se fez homem. Jesus se fez homem, sendo o Rei dos Reis. Ele se fez homem para morrer a tua morte, para morrer no meu lugar. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era tua. O amor dele por você era tão grande que ele se doou. E hoje, o que você tem feito por ele? Será que nós estamos caminhando longe dele? Será que nós estamos vivendo uma vida afastada dos caminhos dele, sem querer ter compromisso com ele, tendo vergonha dele? Quando cuspiram na cara dele, quando pregaram ele naquela cruz, ele não teve vergonha de mim, ele não teve vergonha de você, ele foi até o fim. Se tem alguém que te ama, se tem alguém que verdadeiramente te ama, se tem alguém que é louco por você, esse alguém é Jesus Cristo. Ele não mediu esforços, ele era Rei dos Reis. Lá em Apocalipse 19:12 fala que ele tem muitas coroas na cabeça. A coroa sempre significou, sempre simbolizou realeza. A coroa sempre simbolizou autoridade. Quando você vê alguém com uma coroa na cabeça, você já imagina um rei.
um imperador, alguém de poder. A história fala que o rei Charles tinha uma coroa de 8 lados. Cada um dos lados tinha uma plaqueta de ouro puro, revestido de esmeralda e pérolas. Ricardo, coração de leão, rei da Inglaterra, tinha uma coroa tão pesada que precisava de 2 homens para segurá-la na sua cabeça. A rainha Elizabeth tem uma coroa que custa mais de 20 milhões de dólares. Jesus, para vir no meu lugar, deixou as suas coroas, coroa de glória, coroa de poder, coroa de majestade, deixou toda a sua glória para vir aqui, para ganhar uma coroa. Não era uma coroa de ouro, não foi feita pelos maiores artesãos da humanidade. Não era uma coroa de ouro, também não foi uma coroa feita num momento dentro de uma cerimônia de glória. A coroa de Jesus, a coroa preferida dele, foi uma coroa feita muito rapidamente, por um soldado romano. A coroa dele não tinha esmeraldas nem pérolas, a coroa dele era de espinho. Quando ele colocou aquela coroa de espinhos na cabeça, ele me deu a oportunidade de pegar uma coroa chamada coroa da vida eterna. Ele pegou uma coroa de espinhos e colocou na sua cabeça, para que eu tivesse direito de ter uma coroa da vida eterna. Ele escolheu essa coroa, porque Ele te ama. Ele escolheu essa coroa, porque Ele é louco por você. Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe a tua dor, Ele sabe os teus problemas, as tuas lutas, Ele sabe. Ele foi homem como eu e você, Ele enfrentou tudo isso e muito mais, que Ele chegou a suar gotas de sangue. E a ciência fala que isso é um fenômeno que acontece sim. Não é história da Bíblia, é verdade. Isso é quando uma pessoa, num estresse muito profundo, numa angústia muito profunda, vasos das glândulas do suor estouram e acontece esse fenômeno do suar como sangue. Então imagine o que Jesus enfrentou. Você fala que você tem muito problema, que você tem muita luta, que Deus é Deus e Ele não sabe o que você enfrenta, porque Ele está lá, mentira, cabeção. Ele enfrentou muito mais do que você. E Ele enfrentou tudo isso, sabe por quê? Para que você não precisasse enfrentar tudo isso. Porque hoje, no meio das lutas, das tribulações, dos ventos da vida, você tem algo. Você tem a certeza de que você não está sozinho, porque Ele está com você. Você tem a certeza que você vai vencer, porque Jesus já venceu. Você tem a certeza, porque você tem paz no teu coração. Quem tem Cristo, em meio a todas as lutas, enfrentará com paz no coração, porque ele sabe naquele que ele crê. E na hora de enfrentar a morte, que todo mundo, muita gente fala que vai morrer, que não sei o que não quer nem saber, que não tem medo da morte. Na hora de morrer, se agarra desesperado à vida. Neste momento, aquele que está em Cristo tem paz no coração, porque ele sabe que ele não está morrendo, ele está sendo promovido para a eternidade. A palavra fala assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Se você morrer hoje, tenha certeza, se você estiver em Cristo, daqui a um tempo o teu túmulo estará vazio. O teu túmulo também estará vazio, porque você vai ressuscitar em glória com Cristo Jesus. Sabe que você pode aplaudir esse Deus? O teu túmulo vai ficar vazio se você estiver em Cristo. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Venha para Jesus. Prove disso que eu estou falando. Não saia daqui na dúvida. Não saia daqui pensando: será que isso é verdade? Eu te desafio. Faça um teste. Um dia eu resolvi provar, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Um dia muitos que aqui estão
resolveram provar. E Jesus mudou a história das suas vidas. Jesus quer mudar a tua história. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. O que ela significa para você? O que ela significa na tua vida? Aquilo que era instrumento de tortura, hoje representa símbolo do cristianismo. Aquilo que era a morte, hoje simboliza a vida. Aquilo que era a tortura, hoje simboliza a paz. Aquilo que era o fim, hoje representa a esperança de um novo começo. Fique em pé no teu lugar, com os teus olhos fechados. Com os teus olhos fechados. Eu quero convidar você, que talvez esteja vindo aqui hoje pela primeira vez. Talvez você já tenha vindo aqui outras vezes, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você ainda não provou deste amor que eu estou falando aqui. Você ainda não provou dessas experiências que eu disse aqui hoje. Você ainda morre de medo. Medo do futuro. Medo do que vai acontecer com você. Medo da morte. Quando você tem Jesus, o medo vai embora. Porque aquele que está em Cristo, a palavra fala que ele não vive mais ele, mas Cristo vive através dele. Se você vive para Cristo, não vai mais ser você, mas Ele vai viver em você. O medo vai embora para vir a coragem. O desespero vai embora para vir a paz, para vir a esperança, para vir a alegria. E o que eu tenho que fazer, pastor? É simples, é fácil, não tem ritual nenhum. Você só precisa declarar. Você só precisa declarar dizendo assim: Jesus, eu te quero na minha vida. É simples. É simples. Tem alguém aqui hoje que após ouvir tudo isso, você já está cansado dessa vida. Você já fez de tudo, mas nada mudou. E hoje você quer dar uma chance para Jesus. Hoje você quer dar uma oportunidade para Ele mudar a tua história. É só levantar a tua mão. Tem alguém aí? Levanta a tua mão. Temos 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Tem mais alguém? 6, 7. 8 pessoas. 8 pessoas que vão ter a sua história transformada. A partir de hoje, algo novo começa na tua vida. Não tenha vergonha. Vem aqui pra frente comigo. Você que está do lado dessa pessoa, traz ela com você.